Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, sendo realizado aqui na nossa Feira do Livro de Porto Alegre, já encaminhando o final aí, dia 18 agora, depois da manhã encerramos, né, nesta quinta-feira de feriado, no nosso país, com ponto facultativo amanhã para os funcionários públicos. Também já conversamos aqui, decretando ou não ponto facultativo, as pessoas não vêm mesmo trabalhar, claro, só aqueles caxias mesmo. Por falar em Caxias, nós temos um cidadão aqui que escreve das vertentes de esquerda até as de direita, escreve do proletariado até o almirantado, né? Que é o meu querido amigo Alciche Wish, com o nosso velho marinheiro, a história de vida do glorioso almirante Tamandaré. Prazer tê-lo aqui, Alci. Eu fico muito feliz e que também eu sei que esse livro vai apresentar o Tamandaré para quem não é marinheiro. Dentro da Marinha ele é bem conhecido, mas fora da Marinha, infelizmente, não. E no meu entender, junto com Caxias, e sem dúvida o Dom Pedro II, né, eles seguraram o mapa do Brasil. Se nós temos hoje 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se pegar a área de mar, nós temos 12 milhões de quilômetros quadrados, foram eles que conseguiram fazer isso. E não só a unidade territorial, como a unidade linguística e cultural, apesar de toda a miscigenação. Quer dizer, e o Tamandaré tem um outro aspecto, que ele foi abolicionista desde jovem, e se não fosse ele, não tinha saído a Lei Áurea, porque ele segurou, ele ficou no lado da Princesa Isabel e a Marinha o idolatrava. Então, se não fosse o apoio integral da Marinha, não teria saído a abolição. Bom, nós temos também outros heróis no aspecto fronteirista, né, que foi o Barão do Rio Branco, né, nome importantíssimo do estabelecimento da nossa fronteira, inclusive aqui no Uruguai. Né? Lógico, mas já estava consolidado. Aí o que o Barão foi muito importante, porque ele acertou... E inteligente. Claro, né? Pontualmente uma série de coisas. Mas imagine o seguinte, por exemplo, todas as revoltas, Tamandaré participou de todas, com 15 anos ele foi para a Guerra da Independência, na Bahia. Deixar o teu livro aqui, mostra-lo. Na Guerra da Independência, na Bahia, que a gente fala pouco, mas que naquela época os portugueses tinham só em Salvador e arredores, eles tinham 10 mil soldados armados. Eles tinham uma frota com 250 canhões, se contava, era pelo número de canhões, e a nossa frota em formação tinha 75 canhões, entendeu? Então, foi uma coisa que a luta na Bahia foi grande mesmo, e o Tamandaré já foi para lá com 15 anos como voluntário. Quer dizer, e foi até aos 86 anos de idade, ainda estava na Marinha, no tribunal. Então, é uma coisa impressionante a vida dele. Mas, bom, vamos primeiro dizer que para nosso Gáudio, né, que é gaúcho, né, nascido no Porto do Rio Grande, e foi depois... Deu gente boa aquela zona sul, deu o nosso Mauá também, né, que nasceu em Arroio Mauá, Grande. Ali também teve outra figura, que é o Conde Visconde de Porto Alegre, Manuel Marques de Souza, que é primo do Tamandaré, o Tamandaré Joaquim Marques Lisboa, eles eram primos pelo Marques, também é uma figura que também de lá. Mas o que, só para dizer uma palavra assim, para vocês sentirem o Tamandaré, é que ele nunca foi um belicista, como o Caxias. Nós tivemos uma sorte enorme, e eram muito amigos. Os dois, eles terminavam aquele movimento, eles sufocavam o movimento revolucionário e tratavam de acomodar e fazer a paz. Alci, né? Ele também não pode esquecer do nosso general Rondon,
Sim, com o nome sim, de Rondon sim, pulsando em nossos sim. corações. E antes do Rondon, que eu tenho uma admiração enorme por uma frase dele, morrer se for preciso, matar nunca, em relação aos índios. Depois daquele assassinato de índio durante tantos séculos no país. Mas vamos olhar para a nossa estátua aqui, no meio da praça, o general Osório, um homem que, no momento mais crucial da Guerra do Paraguai, ele disse aquela frase que está lá na lápide: os companheiros, é muito fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. Está ali a frase, né? Está ali no pedestal. Uma vez eu fotografei. E sabe que ele era poeta? É. Poeta e bom. Deixou uma hora da gente publicar as poesias dele. Se tivesse só feito essa frase, que é lapidar, já teria bastado. E sabe quando foi que ele disse essa frase? Quando ele desembarcou no território paraguaio, e ele deu a palavra, e o Mitre não queria, porque o Mitre, o argentino, estava comandando todas as tropas. Ele disse: não, quem vai descer primeiro sou eu. Ele desceu com 15 soldados primeiro, sozinho, na frente, com 15 soldados. Depois, Amaral. 40 mil homens. Paulo Amaral, nosso diretor-geral do Margs, chama de presidente do Margs, né? Do nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul, essa beleza arquitetônica e tudo mais, sem contar no conteúdo que tem ali. Né? E, putz, quando a gente viu aquele incêndio no Rio de Janeiro, a gente pensa logo nos nossos museus aqui, né? Eu pensei no Júlio de Castilho, está completamente abandonado, o Hipólito José da Costa, o Margs acho que é o melhor conservado. Desculpe um pouquinho, eu não quero te contradizer, mas o Júlio de Castilho não está completamente abandonado. Estão lutando, eu estive lá... Lutando? Não, mas eu quero dizer porque eu te quero muito bem, então vou te convidar... Não, liberdade, eu vou dizer o seguinte, fácil comandar homens livres. Obrigado, por isso eu quero ser comandado por ti desse jeito. Não, comandar no programa. Eu quero dizer o seguinte... Melhorou muito, vamos dizer a verdade, melhorou muito. Já esteve uma época que estava liquidado. Eu estive 2 vezes no Museu Júlio Castilho, agora para um programa muito interessante do IEL, eu falei para o pessoal do Haiti, precisavam dos velhos que ainda fala francês como eu. Então, para conversar com eles e apresentar. E eu fiquei encantado como o museu melhorou bastante. Feita a correção, Paulo Amaral, parabéns pelo nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Bom, vou aproveitar esse assunto, que é um assunto pulsante, que foi dado como pulsante a partir daquele acidente no Rio de Janeiro, realmente uma lástima, e não só a lástima, com uma absoluta falta de cuidado, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte, com relação a alguns museus, que eu sou diretor artístico-cultural da SEDACTEL. O Margs é um museu que praticamente é completo, é um museu que em 97 foi amplamente restaurado, deve lembrar bem que foi feita lá, depois daquela recepção ao nosso amigo uruguaio, o Paes Vilaró. Carlos Paes Vilaró. Isso. E eu sou engenheiro por profissão e sou artista também. O governador, na época, me convidou para fazer o acompanhamento da reforma. E a reforma foi integral. Na época foram, assim, 3 milhões de dólares e o museu ficou de primeiro mundo. Então, passou a receber exposições da Europa. Numa época boa também que havia muita... Veja que eu não fiz uma crítica ao museu. Sim. Eu fiz o Júlio de Castilho. Não, mas eu só queria dizer que o museu, então, agora, por ocasião disso, nós fomos entrevistados e eu mostrei para todo mundo como é que o Margs é. O Margs é um museu completo. É um museu... Aqui eu conheço o Margs, o Júlio de Castilho são muitos. O Museu Júlio de Castilho sofreu, ele foi reformado pela metade, a outra parte está ainda um pouco deteriorada, mas é um museu que funciona, a diretora lá é muito boa. Mas eu queria fazer uma correção muito importante aqui, que tem que ser feita. O Museu Hipólito está sendo governado pela Beth Corbetta há mais ou menos 1 ano. A Beth Corbetta transformou esse museu. Ela reformou o museu, conseguiu parcerias importantíssimas, e não fosse o trabalho dela, sim, o museu estaria deteriorado. Tem que se dizer, essa jornalista... É bom saber isso, não? Eu não estou ficando bravo que vocês estão contradizendo. Não. Eu estou ficando feliz. Neste momento tem uma exposição maravilhosa lá sobre futebol, que é um show, e são centenas e centenas de pessoas que passam lá diariamente para ver. Ela conseguiu parcerias, eu podia ajudar um pouco nisso com o auxílio do Dr. Gilberto Schwartzman, da Bienal, que nos doou, inclusive, um
uma daquelas plataformas elevatórias para pessoas com dificuldade de acessibilidade. Então, as coisas funcionam. Nosso cônsul-geral, cônsul honorário da República Tcheca, né? Nosso querido amigo de tantos e tantos anos, o Fernando Lawrence de Azevedo. Prazer tê-lo aqui, Fernando. Prazer, Paulo, essa oportunidade aqui na presença dessa mesa tão importante de representatividade da cultura, da literatura do Rio Grande do Sul. Dizer que muito nos deixou felizes esse convite para a República Tcheca ser o país homenageado de honra dessa 64ª Feira do Livro. Aqui nós estamos tendo a oportunidade, Paulo, de vivenciar algo bem importante. Nós estamos vendo os gaúchos descobrirem que eles são muito próximos de um pequeno país no coração da Europa. Eu vou destacar aqui alguns pontos que nos aproximam. Toda vez que nós tomamos a cerveja que todo brasileiro gosta, e aqui no Rio Grande do Sul, estilo Pilsen de cerveja, ele vem da cidade de Pilsen, que é... Aliás, foi a melhor cerveja que eu tomei na minha vida, lá em Pilsen, onde foi inventada a cerveja Pilsen. Isso é para te ver com quem está lidando. Agora tu não vai me contrariar. Então... Essa experiência eu não tenho, eu conheço, estive ainda no lugar Tchecoslováquia. Ah, sim. Então nós temos muita proximidade, por exemplo, na culinária com a República Tcheca. Nós temos, uma historiadora aqui no Rio Grande do Sul diz que após italianos e alemães, possivelmente for feito um trabalho de maior profundidade nesse grupo que migrou para o Brasil, seria a terceira etnia que mais migrou para o Rio Grande do Sul e nós desconhecemos, né? E nós temos núcleos de tchecos, de boêmios, enfim, Nova Petrópolis, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, em Venâncio Aires, em Ijuí, nas Missões, ou seja, os tchecos estão literalmente distribuídos por todo o Rio Grande do Sul. E finalizando, nós tivemos a oportunidade então de vir à Feira do Livro, recebendo esse honroso convite, e aqui nós trouxemos... além de lançamentos de livros, 4 exposições, 2 históricas, muito importantes. A República Tcheca, nesse centenário que é comemorado esse ano, ela foi constituída, como o senhor falou, em 1918. Então nós temos hoje os 100 anos da Constituição da Tchecoslováquia. Todos os anos 8, final 8, eles são muito importantes para a República Tcheca, ou antiga Tchecoslováquia. 1918 a Constituição, 1938 o Tratado de Munique, que fez com que ela perdesse parte do seu território, né? E que isso, inclusive, muitos historiadores mostram que foi o início da Segunda Guerra Mundial, né? O início da preparação para a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, Paulo, em 48, por conta de tratados do pós-guerra, ela foi entregue àquilo que nós sabemos hoje, o leste europeu, mesmo sendo um país no coração da Europa. Então ela foi entregue sob domínio da União Soviética. E 68, a Primavera de Praga, onde nós também... Um bom ano, talvez. Aqui no nosso caso, lá... não feliz, né? Por isso que eu citei que os anos 8, com terminação 8 para a República Tcheca, eles têm essa tradição de alegria da sua fundação e também momentos de tristeza, como todos os países, né, Paulo, passam por isso. Mas, de qualquer forma, além dessas exposições, além dos livros, 2 exposições, e eu acho que o nosso Paulo Amaral poderá falar também com muito mais propriedade do que eu, porque foi o curador dessa exposição, de Franz Pelicek, que é um grande... Eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar para o Paulo falar um pouquinho, porque é um nome também importantíssimo, que teve grande presença no Rio Grande do Sul, enfim. Então, isso realmente, Paulo, o fato de estarmos no teu programa nos oportuniza nós destacarmos o quão felizes toda a diplomacia da República Tcheca está em estar presente aqui na Feira do Livro. Isatir Botim Filho, nosso glorioso presidente da Câmara do Livro,
É um anfitrião, deveria ter sido o primeiro a falar, mas aqui, como os últimos serão os primeiros, agora é contigo, Isatia. Zé, estamos aí quase se aproximando do fim, né, de mais uma Feira do Livro, uma feira tão querida dos gaúchos aí, mas ainda tem uma programação vasta ainda, muito grande até o final, até domingo, né? Esperamos que todos participem aí e venham prestigiar nossa Feira do Livro. Tem mais algumas atrações aí do cenário nacional e internacional ainda que estão para vir nesse final de semana agora que se aproxima. Destaco o Zeca Camargo, que vem falar de um livro da Índia, de algum livro de viagens e alimentação. Paula Ana Caona também, uma feminista franco-brasileira, que vem falar um pouquinho desse feminismo negro, né? Então, teremos também a 11ª edição do seminário Arte de Contar Histórias, com o nosso Celso Sisto aqui, o nosso gaúcho, que há 11 anos já vem fazendo esse seminário de contação de histórias para enriquecer, né, a literatura infantil. Então, é isso. Parabéns e parabéns pela feira, viu, Isatia? Obrigado. Espetacular a nossa feira. Olha, é um dos anos mais organizados, bem arejada, né? Espaços entre os estandes, bons corredores. Então e acho que estamos vivendo o auge. Deu o enxugamento ano passado, esse ano ela conseguiu realmente entrar bem nos espaços disponíveis sem que ocorresse, vamos dizer, uma quase superposição, né, de barracas. Sim, nós mantivemos o mesmo formato do ano passado. Esse ano a área internacional ela está ao lado, em frente ao Marques, então trouxemos para fora do memorial. Ano passado ela estava numa parte interna. Então são alguns fatores assim, até que estamos observando que tem elevado elevou o número de vendas nesses setores, né, o setor infantil, que está bem ao lado do palco esse ano, do Teatro Carlos Urbim, e a área internacional também, que teve um crescimento grande em relação ao ano passado. E até o momento estamos observando, ontem fechamos os números dos primeiros 11 dias, teve um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Então, podemos acreditar. E tanto acredita na feira para a Rede Pampa, que desde que fui para a Rede Pampa, a gente está junto. Antes foi na Guaíba, né? E aí, particularmente, eu sempre acreditei na feira, e isso acontece desde 1983, lá na Rádio Guaíba, na TV Guaíba, na época, o Correio do Povo fechou em 84 para voltar em 86, mas paramos aqueles 2 anos com as duas emissoras, né, rádio e televisão. Esse ano nós vamos ficar 3 dias aqui com a nossa rádio de maior audiência, que é a musical, mas vai dedicar uma fatia importante para a feira, com a Rádio 104, que terá um repórter permanente aqui. Tá? Então, essa é uma surpresa que eu estou te revelando aqui, a 104, presente aqui também, que nunca veio à feira. Então, tão grandiosa esta feira, tão bem frequentada esta feira, acho que o nosso público ouvinte também merece ter um pouco da feira na nossa Rádio 104. Com certeza, coisa boa. Maravilha. Agregando a programação. Mas eu sou muito provocador do Fischer Wischt, ele falou, eu esperei que ele falasse no Ernesto Geisel. Ele não falou. O Ernesto Geisel deu ao Brasil as 200 milhas náuticas, que foi aquele alvoroço internacional. O Brasil comprou uma briga internacional. Guerra da Lagosta. Fez todo mundo acreditar que era lagosta. Só que ele era coronel na década de 50 e ele pertenceu à então Agência Nacional do Petróleo. E ele sabia onde estava o petróleo, já estava mapeado. Só que o Serviço de Inteligência brasileiro agiu tão bem que conseguiu levar o negócio para a lagosta, e não era lagosta, era o petróleo. Porque se fala em petróleo, aí não acontece. As 200 milhas náuticas. Ernesto Geisel, também gaúcho, nascido... Vamos para cá de Estrela, em Teutônia. Ele nasceu em Teutônia, o pai dele tinha cartório Estrela. Para mim, o mais importante foi que ele terminou com a tortura. Quando houve a morte do Herzog,
ficou escandalizado demais, não é? E ele teve a coragem de demitir o comandante do Exército lá. No Sudeste. Dinardo Dávila, não sei o que. Perfeito. Edinardo. Eu morava em São Paulo nessa época. Parabéns pelo lembrança. Então, ficamos todos, eu jamais falarei mal do general Geisel, porque ele terminou com a tortura e abertamente. Então, mas o que acontece com Forças Armadas e tudo, eu aprendi meu pai. Meu pai chegou a general do Exército também. Eu aprendi com ele dentro de casa. Quer dizer, o quê? Os militares Por isso que ele já tá aqui, não se deve meter em política. O meu pai, eu nunca sabia quem ele votava. Isso aqui que ele dizia, nós fizemos a Revolução de 30 e 32 para garantir o voto secreto e o voto feminino. Tá? Então, ninguém como militar não vai saber quem é que eu voto. Não é? Bom, mas eu quero dizer duas coisas a respeito da nossa exposição. Eu fui com meus alunos e no primeiro andar aqui do memorial. Está muito didática, parabéns, gostei muito da exposição. E quero falar também contigo sobre o Marques, porque esse ano é palco da Feira do Livro. Eu fiz uma palestra, participei de uma palestra em homenagem ao nosso Paixão Cortes, lá dentro do Marques. E aí embaixo estava o Chile fazendo outra palestra. Eu fiquei encantado com aquilo, porque nós temos todo, não é, Zatir, todo... Porque há uns anos atrás, Paulo, eu ficava com vergonha. A gente só autografava, não havia o debate. Então, passamos um período, quando entramos isso, hoje, agora eu estarei falando sobre o Almirante Tamandaré com o comando da Marinha que vem para cá de Brasília para explicar por que entregaram para um romancista um livro dessa natureza. Quer dizer, então isso é muito interessante, porque o romance é como o cinema, é como o filme, ele populariza, mas ele não pode mexer na história. Não pode. Eu tenho um momento aqui, em que eu digo uma coisa que é bom. Todos os personagens e fatos desse livro são reais. Até os pensamentos do Almirante Tamandaré refletem sua filosofia de vida, relatada por ele mesmo em muitas cartas que escreveu e nas cuidadosas pesquisas de seus biógrafos. O gosto de romance vem apenas do meu jeito de escrever. Dedico esse livro, que eu já o fiz no frontispício da obra Nos Céus de Paris, romance da vida de Santos Dumont, aos homens, mulheres e crianças que ainda acreditam na grandeza do ser humano. Muito eu acho bom. que nós temos que acreditar ainda. Agora, é interessante essa história do debate, realmente, ao longo desses anos, tem aumentado muito essa questão do debate na Feira do Livro. O Marques, ele praticamente entrega o seu auditório para a Feira do Livro. Já falamos com a Jussara, lá com a Sônia, no início, um ano antes, a gente já diz, olha, nós mais ou menos solicita, e nesses 15, 18 dias, o Marques é entregue integralmente, com preferência, né? A Feira do Livro. Mas eu não queria deixar de passar uma oportunidade, até porque a minha mãe é assídua do programa do Paulo. Bom, um abraço a ela. E ela é muito amiga do nome da sua Alci, mãe? Eneida Amaral. O professor Alci, ele indicou meu pai, que foi um veterinário emérito, para receber a maior honra nacional da veterinária. E nós somos muito gratos a isso. Nunca a mãe nós Maravilha. né? O doutor Ney Kramer Amaral, tudo que se fizer para ele se faz pouco. Muito o Rio obrigado. Grande do Sul tem que saber mais ainda da vida dele. Mas eu fico satisfeito por essa participação. A minha família sempre vai ser muito grata. Eu não queria, de repente, tu não passa a palavra no final, eu não faço agradecimento. O Alci diz, pô, aquele cara de pau. E a minha mãe diz, pô, tu não falou Uma nada. palavra garantida para todos. A Eneida vai nos ver amanhã, que vai ser reprisado, né? É isso. Eu gostaria, Paulo, de aproveitar esse gancho das palestras, e nós tivemos a oportunidade nessa Feira do Livro, nos primeiros 4 Aliás, dias... tem que sublinhar que o país homenageado nesta Feira do Livro é a República Tcheca. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Bela escolha. E que o destaque com maior intensidade nos primeiros 4 dias, 3 dias...
de todo o período da tarde até o início da noite, nós tivemos palestras, que é o que o senhor comentou. Véspera de feriado, ou seja, num feriadão em Porto Alegre, que era dia 1, 2 e 3, né? No nosso caso foi 2, 3 e 4 os dias de eventos. Durante toda a tarde, o auditório sempre lotado. Isso nos chamou, nos impressionou com isso que o senhor destacou, ou seja, o quão o público respeita e quer ter este tipo de contato direto com o autor, o escritor, enfim. E eu acho que a Feira do Livro presta realmente, Zatir, esse serviço de maneira muito significativa. Eu queria, Paulo, como tu é tão gentil aqui, nos dar liberdade no teu programa, de citar uma frase do nosso próprio presidente da Feira do Livro, que cita que a República Tcheca é um país que tem a leitura impressionante de 17 livros per capita ano. Nós temos, Zatir, estou pegando palavras e dados do nosso presidente. No Brasil em torno de 2,5, né? No Rio Grande do Sul um pouco mais, né? No Rio Grande do Sul 5, enfim. Mas eu fui pesquisar o porquê, né? Toda vez que a gente tem uma estatística dessa, vamos entender, vamos falar com os universitários da República Tcheca para saber Isso começa desde 1918, da Constituição da Tchecoslováquia. Masaryk, que foi o grande ideólogo e depois presidente do país democrático, que é a origem da República da Tchecoslováquia. Ele, Paulo, disseminou milhares de bibliotecas por toda a Tchecoslováquia. Desde aquele período, a educação era todas as matérias linkavam a leitura para o aprendizado desde do início do processo de alfabetização da criança. Hoje, um dado muito interessante, Zatir, porque se nós pensarmos o tcheco, nós temos a limitação de leitores tchecos. Um país com 10 milhões e meio de habitantes, como é que tem esse alto índice de leitura que preferencialmente são de tchecos? E daí nós temos Kafka, Milan Kundera, muitos outros autores. Até hoje, o senhor, como escritor, é convidado para ir a determinadas bibliotecas, é pago pelo governo para o senhor ler o seu livro para todos que estiverem presentes naquela biblioteca como forma de estímulo à leitura e uma forma de também, justamente, prestigiar os autores. Então, por isso que se consegue esse alto índice, que me chegou essa informação completando a tua estatística. Daqui a pouco o Alci Chewich, que recebeu aí com alegria, um sorriso do Alci. Não, só um pouquinho, nós vamos agora dar uma pausa para os nossos parceiros comerciais. Pode ser? Então tá. Então vou te convidar para comer. De bolacha Zezé, que eu gosto muito. Todos os biscoitos Zezé, que é de Pelotas, né? Mas de Pelotas também é o sabor irresistível, é a qualidade que nos surpreende mais. As linguiças e salsichões, os embutidos da Castro, frigorífico Castro, Alimentos Castro lá de Pelotas, qualidade desde 1960. Queres um? Passa no Zafari e compra, viu, Alci? E faz agora, aproveita o domingo agora que vem e faz. Olha, o churipã faz na panela, né? Bota aquela linguiça, aquele chouriço na panela, enrosquilhado, como diria lá no terceiro distrito de São Cepé, com um pão, né? Espetacular. Tu é nosso convidado. Qualidade, repito, desde 1960. Aliás, nós temos aqui a Sanitas, que nasceu em Pelotas em 31, hoje está com o grupo de Medellín Faro do meu amigo Júlio Motim. Nós temos o Biscoitos Zezé. Nós temos só está faltando leite aqui de Pelotas para aí completar, né, todo o mix pelotense no programa. O Cremers informa. Novembro Azul é um movimento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos e, principalmente, de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Tu que gostas, ô Paulo Amaral?
França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das nossas lojas, na Cristóvão Colombo. Sou cliente permanente. Eu também. Vou todo sábado lá. Chegando a água, finalmente, com todo esse calor aqui, essa secura que nós temos aqui chegando a água. Né? Uma gentileza de Caesar Bistrô. A Vinhos do Mundo, então, está na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Crédito com garantia de aplicação? É isso? Se é isso, aproveite. A Unicred tem. Aproveite estas taxas a partir de CDI mais 0,29% ao mês em parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como desejar. Cooperado Unicred, fale com seu gerente de negócios e não perca esta oportunidade. E agora vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, homem dos vinhos da Laurentia, o nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos. Fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Obrigado ao Dr. Gilberto Schwartzman, nosso presidente já foi referido aqui no programa, né, pela força que deu lá para o nosso Museu Hipólito José da Costa com aquela plataforma, né, que consegue transportar e deu acessibilidade, que deu acessibilidade às pessoas que precisam. Então, um grande abraço até por isso ao Gilberto Schwartzman e todo o resto que ele faz. Tinha lhe garantido a palavra, né, porque o que disse a respeito da República Tcheca foi espetacular. Eu já sabia porque fui naquele momento maravilhoso que vivemos ali no Margis, né? Com a presença da nossa cônsul-geral da República Tcheca, a Pavla. Isso. Bem que eu não esqueci, as mulheres bonitas. A gente não esquece sequer o nome. Elci. Aliás,
também é famosa por suas mulheres bonitas. Em Paris, quando eu vi estudante lá, as tchecas tinham um prestígio como as bonitas. As estudantes mais bonitas que tinham lá. Famosa. É mulher bonita aquela. Bom, eu quero aproveitar... Desculpa, é como o senhor está abordando esse aspecto, mas daí nós começamos a ver a grande identificação cultural que nós temos com o Rio Grande do Sul. Nós temos também aqui no Rio Grande do Sul tido como mulheres muito bonitas ao longo do Brasil. É verdade. Citar que a República Tcheca também tem mulheres bonitas, aí nós já estamos identificando mais um fator, além da cerveja, comum e que nos aproxima. Muito bem. Eu quero aproveitar esta questão de ler nas bibliotecas. Então, eu estive em 97, eu estive em 15 cidades da Alemanha lançando 2 livros. Ana Sem Terra e o Sepete Araju. 2 livros em 15 cidades em 15 dias. Bem aqui. Bom. E o que veio antes, Ana Terra ou Ana Sem Terra? Veio primeiro Ana Terra. Não, eu pedi licença para a dona Mafalda Veríssimo, que eu queria muito, o Érico já era falecido, e antes de colocar esse nome, eu fui lá e pedi licença a ela. Bom, mas o que eu quero dizer é que em cada sessão eu começava lendo um trecho do livro. Quer dizer, e acho isso muito, é importantíssimo. Quer dizer, o que levar o escritor para a biblioteca, em vez de ele estar lá só em forma de livro, ele vai estar com a palavra, com a opinião, com a discussão. Então, eu quero aproveitar, se tu me dá aqui 2 minutos, é o seguinte: a vida é muito mais fantástica do que a ficção. Então, tem um fato na vida do Tamandaré que os brasileiros, em geral, não conhecem, é que são 2 marinheiros famosos. Aliás, o teu pai era marinheiro também, era velejador e adorava velejar, doutor Ney velejava. Ney Kramer do Amaral, grande mestre da medicina veterinária brasileira. Mas 2, quem são eles? O Tamandaré e o Barroso. Bom, o que não se sabe é que eles eram tenentes, estavam lutando pela paz, pelo território brasileiro, lá no Pará. E um domingo, que estavam de folga, resolveram fazer uma competição de natação. Tá? E o Barroso já ia se afogando, e o Tamandaré aqui conta, então, o que aconteceu. O Isatira, gente, olha, o Isatira é um bom moço, tem cara de bom moço. O Isatira é tudo de bom, né? Obrigado. Olha, eu vou te contar, ele é uma pessoa que encanta só pela presença dele. Olha, obrigado. Né? Ele custa falar, mas quando fala, e fala bem também. Né? Não, obrigado. Além de excelente editor. Né? Obrigado. O que nós buscamos, enfim, com a Feira do Livro agora esse ano foi observar a qualidade da programação. O que a gente tem focado mais, e a cada ano que passa, é a qualidade na programação. Porque a feira ela já atingiu assim, um tamanho ideal, que nós julgamos ideal, 105 bancas hoje na praça, o que nos deixa assim, atende a população, de certa forma atende bem, não tem por que nós crescermos assim, tornar a feira assim, um mega evento e crescer mais na sua área física. O que nós buscamos assim, a cada ano é a qualificação da programação. E através dessas parcerias, né, que nós esse ano tivemos muitas parcerias, várias associações, IEL e outras associações que colaboram com a programação para enriquecer. É isso que nós buscamos a cada ano, qualificar cada vez mais a Feira do Livro. Então eu acho que era isso que eu queria comentar sobre o tamanho. Eu queria fazer antes ao Alci, eu faço os dois, porque os dois estão envolvidos tecnicamente com isso. Qual é o futuro do livro? E porque isso é um problema. Há pouco tempo atrás eu fui comprar um livro mais lido, o romance mais lido, que é Ana Karenina, de Tolstói. Não existe nenhuma edição, não se fazem edições. A última foi da Kozak Naif, que era maravilhosa, eu comprei. Mas não existe nem sebo. Sim. Quer dizer, um livro extraordinário que não é disponibilizado. Na internet? Não, na Amazon, nada. E eu queria em português, porque eu não leio russo. Mas essa é uma questão muito séria, porque
também com a notícia das livrarias fechando e tal. Isso aí é por causa da internet? Qual é a explicação? É falta de dinheiro? Qual é realmente uma das hipóteses? Sim, eu acredito que nesses últimos anos, o que a gente tem essa dificuldade financeira toda do mercado financeiro, teve uma retração muito grande por parte das editoras, enfim, capital de giro, alguma coisa assim. Então, muitas obras foram esgotando e não teve assim aquela rotatividade para o mercado. As edições, elas, para valerem a pena para o editor fazer essas edições, tem que ser tiragens grandes. 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, né, para valer a pena o custo do livro, claro. para a edição se pagar. Então, o que ocorre com esse mercado retraído que nós estávamos passando, que agora já estamos vendo uma luz no fim do túnel com esse crescimento de vendas, o mercado nacional de janeiro até agora, 1º de novembro, teve um acréscimo de 4,2% no setor livreiro. Boa notícia. Então, já é uma notícia boa. Exatamente, é um retorno que a gente já está vendo que já está começando a crescer novamente. E esse período que nós tivemos essa questão financeira toda difícil que o mercado atravessa, faz com que aconteça isso. As edições saem de circulação e demora até a editora ter capital de giro para reeditar, e às vezes não investe nessas obras, investe em lançamentos. Então, eu acredito que é uma situação do mercado, uma situação pontual mesmo, né? Mas o livro, eu acredito que não morre. O livro, eu acho que segue com as outras mídias complementares, né? Espero que não. Tá, a questão com relação à arte, a arte vai morrer, a arte morreu, a pintura não morreu nunca. Nós estávamos juntos em 2016, foi uma comitiva do Rio Grande do Sul para a República Tcheca, e o Paulo vai lembrar disso porque nós fomos a esse evento juntos. Nesse aspecto de que vai acabar, o livro vai acabar, os museus vão acabar. O disco de vinil iria acabar. Hoje é o segmento da música que mais cresce no mundo, são os discos de vinil. Acho que o relógio vai acabar. Olha, o relógio, quando voltar, vai voltar com uma força, porque, além de tudo, ele é um adereço maravilhoso. Né? Claro. E foi inventado por Santos Dumont. Por Santos Dumont, ao menos esse estilo que nós temos aqui. Exato. Então, Paulo, nós visitamos essa fábrica que tinha... ela tinha encerrado as suas atividades por quase 15 anos. Tinha mandado as máquinas para ficarem encaixotadas. Encaixotaram as máquinas. E, em dado momento, o mercado mundial começou, os DJs principalmente, começaram a mostrar que a música do disco de vinil é muito superior à qualidade dos CDs, enfim. E lá estivemos nessa fábrica, foi fantástica a história que nos contaram, como eles fizeram numa fábrica toda montada para disco de vinil, como é que eles sobreviveram e como é que agora, recentemente, há 5 anos atrás, eles começaram novamente a ver essa tendência no mercado mundial e estavam inaugurando uma fábrica no Canadá. Essa história é muito interessante. Essa história é interessante porque essa empresa, com o advento dos DVDs, essas coisas todas, o disco sumiu, e eles não venderam, até ninguém queria comprar aquelas máquinas de prensar. Então eles subsistiram fazendo caixa de uísque, as próprias caixas para CD, porque aquilo prensava, né? E depois os grandes atores, cantores americanos, Madonna, Rod Stewart, etc., começaram a querer fazer o disco vinil. Eles tinham as máquinas. Eles eram os únicos que podiam. E não só eles tinham, como eles começaram a comprar no mundo inteiro, e compraram 2 máquinas aqui em Porto Alegre, de uma empresa chamada Discos, famosa, que hoje é um casebre, Discos Gaúcho, não é Gaúchos. Era uma empresa que tinha aqui. Eles compraram as máquinas, hoje é a maior fabricante de discos do mundo, discos em vinil. E nós fomos informados disso para irmos nessa fábrica por um rapaz do interior do Rio Grande do Sul que queria produzir o seu disco de vinil e nos disse que a fábrica de referência no mundo de discos de vinis seria na República Tcheca.
E lá podemos constatar que todas as bandas, Paulo, principais dos Estados Unidos e da Europa, todas Os DJs fazem nunca os seus discos abandonaram lá. o disco de vinil. Os De DJs vinil. nunca, porque tu pode fazer malabarismo com o disco de vinil, né? Tu pode usar ele, gerar sons de toda ordem no disco de vinil, só na operação do braço e da agulha, né? Eu acho que isso vem ao encontro da sua fala, né? Que é a valorização do ser humano, não se perder a história, não se perder o passado e se encontrar novas funções importantes com tudo aquilo que a humanidade já fez, né? Não, aí se fala, por exemplo, do fim do rádio. Aí tu olha, se tu olhares no YouTube, a maior parte das matérias que tem ali vem de programas de rádio e de programas de televisão. O dado é de 71%. Se tu pegares o Google, é a mesma coisa. O que vem de livros, então, né, é outro meio de ler. Isso, sim, é alternativo. Hoje dá para ouvir rádio em qualquer lugar. Hoje, nós nunca andávamos com rádio no bolso. Hoje, no mínimo, 5 rádios nós temos aqui. 6 com nossa câmera. Temos 6 rádios aqui. Né? E tu ouve qualquer rádio do mundo hoje, aqui. Aqui, quer ouvir uma rádio do interior da Rússia, quer ouvir lá da Sibéria, vai ouvir, quer ouvir do Alasca, da Groenlândia, vai ouvir aqui. Né? Então, essa é a acessibilidade do rádio. Então não vai acabar, pelo contrário, está fortalecido. A mesma coisa a TV. Tu consegue já assistir TV do mundo inteiro. Eu só quero deixar uma coisa também bem claro para o telespectador, o seguinte. Vou falar porque é o livro que está em pauta. Esse livro aqui tem 350 páginas, tá? É impossível escrever a história do Almirante Tamandaré, que viveu 90 anos e que fez parte de tudo que aconteceu mais importante no Brasil no século XIX, em menos que 350 páginas. Então, o que eu fiz? Eu fiz capítulos pequenos e quase em forma de conto. Quer dizer, pode abrir aqui no meio e ler um capítulo independente. Então, o que acontece? A pessoa não precisa, claro que se ele tem tempo, porque conquistar a leitura, o leitor se apaixonar pelo livro é a melhor coisa. Mas nós não podemos mais escrever daquela maneira que chega uma pessoa que descreve todo o ambiente aqui, um por um dos personagens, e aí vem a ação. Não existe. Isso era 200 anos atrás. Não tinha tempo. Então, esse livro tem 72 capítulos e um epílogo. Se vocês dá 350 páginas, vai dar média de 4 páginas e pouco por capítulo. Então, a pessoa lê. Ela não cansa. E se ela quer continuar... Isso é uma coisa importante no livro também. Também temos que saber nos adaptar ao leitor. É verdade. O Sartre dizia uma coisa que me marcou muito. Perguntaram para ele assim, você escreve para quem? O senhor escreve para quem? Eu escrevo para o leitor. Eu e a Simone escreveu para o leitor, porque o livro só se termina com a leitura. Terminei de escrever o livro, não mesmo, é só quando ele for lido. Não é? E cada um lê da sua maneira. Então, nós temos que entender isso, porque o que acontece é que foram se somando. O rádio, a televisão, toda essa aparelhagem existente, mas quem gosta de ler, mesmo assim, não pode ser cansado. Qual é a receita? É escrever muito com poucas palavras. Essa é a receita de hoje. Que bom. Então é isso aí, essa importância que a gente comenta, né? A Feira do Livro é um local para isso mesmo, para a gente debater e trocar ideias com quem entende do assunto, né? Que caso são os escritores, os autores, né? Editores. Não tem melhor local, eu acredito que a Feira do Livro, assim, a importância dela para nós gaúchos é a gente... Exatamente. Trocar ideias e debater num ambiente propício a isso, né, que é a Feira do Livro, com essa bibliodiversidade imensa que nós temos aqui, e a gente encontra na praça aí, acessível a todos, de forma gratuita, e é só vir para a praça para aproveitar a Feira do Livro. Paulo, queria fazer um registro, nós queríamos ter podido viabilizar um projeto que era a tradução de um livro de um artista chamado Francis Pelichek,
que foi um daqueles membros de professores que vieram da Europa na primeira metade do século passado para dar aula no Instituto de Artes, que hoje é o Instituto de Artes da URGS. Naquele tempo era Escola de Belas Artes, não me lembro o nome. Ele veio pela mão do Tasso Corrêa, que foi um dos diretores, que era um músico. E esse professor, como muitos outros, né, famosos hoje aqui em Porto Alegre, são vários, o Perichek, ele era um sujeito, ele era tcheco, e ele era um cara baixinho, corcunda, e ele era completamente boêmio, era um pândego, o sujeito era um folclore na cidade, foi um grande professor de artes. Hoje tem uma pequena exposição ali no Museu Memorial do Rio Grande do Sul, da qual eu sou curador, onde nós mostramos algumas reproduções de quadros dele. Ele foi também ilustrador da revista do Globo, que é uma revista consagrada mundialmente. E ele, secretamente, fez um diário muito longo, onde ele escrevia em tcheco, porque ele nunca aprendeu a escrever português direito. Ele escrevia em tcheco todas as memórias e fazia desenhos. Isso foi descoberto aí por umas investigações no Instituto de Artes, que disponibilizou as cópias para serem traduzidas para o tcheco, e já foram traduzidas para o português, perdão. E está sendo elaborado pela República Tcheca um livro que provavelmente será muito importante, provavelmente não, certamente será muito importante para o conhecimento das artes plásticas como um todo aqui, e que será provavelmente trazido para a Feira do Livro do ano que vem. Queria fazer esse registro, porque isso é uma das atividades, das poucas que não se concluíram, claro, porque a edição de um livro, essa coisa toda, a tradução, é uma coisa bastante longa e metódica. Maravilha. Nós vamos agora com o Gimo, qualidade comprovada, ao nosso ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final, agora eu quero passar para o Fernando Loretz, nosso cônsul da República Tcheca, que aliás tem uma história muito interessante. Eu gostaria que tu dedicasse, claro que de forma muito sucinta, muito mais do que escreveu o Alcir Chouich aqui, da necessidade que nós temos hoje, até pela falta, tem mais falta de tempo ainda, no ponto final de uma figura ilustre que falava 100 e tantos idiomas, que faz parte da tua família, que escreveu o Almanaque do Pensamento, né, e que já recebeu tantas e tantas homenagens, mesmo tendo morrido há quantos anos? 1957. Tá, então, bom, por favor, eu quero pautar, pela primeira vez eu vou pautar um ponto final. Muito obrigado, Paulo, muito gentil da tua parte e logicamente que isso muito me emociona. Meu bisavô veio da República Tcheca com 19 anos, logo em seguida chegou aqui ao Rio Grande do Sul, se estabeleceu em Dom Feliciano, trabalhava na lavoura pela manhã e dava aula numa escola primária à tarde. Era Valdomiro? Francisco Valdomiro Lorenz. A Feira do Livro, inclusive, fez gentilmente uma homenagem. Foi um dos primeiros esperantistas no Brasil, o segundo esperantista. Escreveu Não Bastasse Trabalhar na Lavoura e dar aula numa escola primária. Convidado por Getúlio Vargas à época por conta desse amplo domínio linguístico que você citou, mais de uma centena entre idiomas e dialetos. Claro, 100 e tantos idiomas e dialetos, sem jamais ter aprendido esses idiomas e dialetos. Foi convidado por, à época, veio aqui na Biblioteca Pública numa audiência para demonstrar um pouco do seu conhecimento em diversas áreas, e quando entrou, Maurício Cardoso, que o entrevistava, que dominava, um grande intelectual que dominava 8 idiomas à época, conversando com ele, com o auditório lotado na Biblioteca Pública, se deu conta que ele tinha um vasto conhecimento muito superior do que ele próprio, Maurício Cardoso. E aí, Getúlio Vargas, no outro dia, o convidou para ele ser chefe das relações exteriores do Rio Grande do Sul. Ele agradeceu o tão honroso convite do governador à época do Rio Grande do Sul e pediu para recusar esse honroso convite, porque o que ele mais gostava nessa vida era dar aula na escola primária em Dom Feliciano. E lá, mesmo dando aula numa escola primária, escreveu, e trabalhando na lavoura, escreveu 72 livros que, resumidamente, tem o principal enfoque, o tema da cultura da paz. Então, o primeiro livro sobre Cabala no Brasil foi ele que escreveu, a tradução direto do sânscrito do Gita
do que seria o hinduísmo, né, a referência do hinduísmo, e esse foi o legado que a Feira do Livro também possibilitou que nós pudéssemos debater num dos auditórios da Feira do Livro. Então, agradeço, Paulo, a gentileza. Não esqueça que ele escreveu durante quantos anos? Ele era o editor, o redator, né, do Almanaque do Pensamento, quase desde a sua origem. O Almanaque do Pensamento tem, inclusive, até hoje, tem 100 e poucos anos de vivência. Ele escrevia continuamente artigos para o Almanaque. E um dado histórico, parece-me que de 6 a 8 anos após o falecimento dele, o Almanaque continuou colocando artigos inéditos dele no Almanaque, porque ele era literalmente um escritor voraz, e tanto é que escreveu 72 livros com essa característica de viver num pequeno povoado que era Dom Feliciano. Muito obrigado. Parabéns, Fernando. Lawrence Azevedo, nosso cônsul da República Tcheca, país homenageado aqui na Feira do Livro. Meu caríssimo Paulo Amaral, de tantos caminhos e tantas jornadas. E nós somos colegas engenheiros. Do engenheiro, eu desempregado. E sabe como é que ele ficou? Sabe como é que ele chegou à posição que ele chegou? Ele procurava emprego e não achava. Aí ele entrou na rádio lá para quebrar o galho, precisava fazer alguma coisa. E chegou onde ele chegou. Eu casei com a filha de um engenheiro conhecidíssimo, que era o mais importante. No fim, não deu em nada. Tá bom. É um horror, Paulo Amaral. Eu fiquei pobre e ele ficou rico. Ele tem uma Mercedes, eu não tenho carro. Bom, é uma alegria. Esse é o Paulo Amaral. É uma alegria grande estar aqui, sempre nos programas do Paulo, e com esses amigos todos. É tão importante. A Feira do Livro é o maior evento, né, que nós temos aqui no... Parece que é ali que considera o maior evento do Rio Grande do Sul, né? Cultural, né? E a maior feira a céu aberto da América Latina de livros. E isso é tão importante. Eu fui diretor do Marx 3 vezes, então aqui o Marx... Você tem uma ideia? O Marx mais ou menos quadruplica, quintuplica a visitação. Chega a ser um problema, às vezes, a Feira do Livro, no sentido que as pessoas entram em grande massa, a gente tem que segurar, botar alguém na porta para saírem alguns, para entrarem outros. Isso é importante, porque também ela alavanca essa questão da curiosidade de conhecer esses lugares, e às vezes não pela curiosidade, mas até pela necessidade de entrar ali por um banheiro, uma coisa que hoje já tem banheiro, naquele tempo não tinha, né? Feira do Livro hoje tem banheiros químicos. Muitas pessoas entravam, passavam a conhecer o museu, o Santander, o Memorial do Rio Grande do Sul, o próprio Pólio da Costa. Então, essa época é muito efervescente, é muito boa. Eu fico feliz de estar aqui e reiterando aqui minha amizade grande com o Fernando, que me convidou para a primeira missão da República Tcheca, do governo, a qual eu representei a Secretaria de Cultura, e também, novamente, fazer uma menção ao professor Alciste Wisch, que é uma pessoa tão querida da minha família. Muito obrigado. Grande Alciste Wisch. Vou de novo deixar o presidente da nossa Câmara Rio-Grandense do Livro para o final. Claro, sempre. Ele, como anfitrião, foi o último a falar nos nossos preâmbulos aqui. Agora, ele, no encerramento, vai ser o último a falar. Né? Eu quero dizer ao leitor que, dentro desse livro também, ele vai descobrir uma figura extraordinária, e quem o Tamandaré tinha uma admiração enorme, Caxias também, que foi o nosso imperador Dom Pedro II. Falou em idiomas, não é? Também falava 17. Não é? Traduziu também línguas estranhas por aí e tal. Mas o principal que eu quero deixar é um momento em que o Tamandaré ele narra uma coisa que pouca gente sabe. Porque terminada a Guerra do Paraguai, em 1870, consolidou-se o Brasil. E o Dom Pedro ficou também mais admirado em toda a América Latina e fora, quando foi logo depois, ele foi o centenário da independência americana, recebido num país, numa república, ele, um imperador, ao lado do presidente, inaugurando as coisas, trouxe o telefone. Mas eu só quero contar rápido o que aconteceu. Terminou a guerra, tá? Terminou a guerra,
ele chega de volta e a Câmara dos Deputados vota uma verba grande para fazer uma estátua equestre de Dom Pedro II ali na beira da Baía de Guanabara. E ele diz, não, eu não quero a estátua, mas eu aceito a verba para fazer escolas públicas. Então transformou, este foi o nosso imperador, este que ficou no poder 50 anos, graças a Tamandaré, Caxias e outros que nós já citamos. Dom Pedro II é uma referência nos Estados Unidos. Salt Lake City, lá tem estátua dele. Referência na Europa, por exemplo. Também? Sim, onde ele passou. E também onde ele passou. E ele trouxe para cá os degredados americanos, os confederados, que criaram a cidade americana e a cidade de Paulínia. O único lugar no mundo de tribula a bandeira confederada é no cemitério de Americana. Ele trouxe engenheiros, advogados, médicos. Ele morreu na França. Mas uma coisa que mais me orgulha de Dom Pedro II, que ele era amigo do Vitor Hugo, tem essa correspondência, quem quiser consultar, existe a correspondência deles em francês. E quando ele visitou o Vitor Hugo lá, hoje tem a casa na Place des Vosges, lá em Paris, né? E ali eles se encontraram, o Vitor Hugo disse ao Dom Pedro, embora fosse republicano ferrenho, né? Disse, o senhor, majestade, é o filho de Marco Aurélio. Não precisa dizer mais nada, não precisa. Né? Isatir Bottini Neto, nosso presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, da nossa 64ª Feira do Livro, né? São 64 edições da Feira do Livro. Só para constar, sou engenheiro também. Também? Não é, pô? Uma mesa de engenheiros. Barbaridade. Engenheiro também, isso. Mas que eu gostaria... Mas tu está empregado, né? Sim, trabalho com livros agora. Mas só para constar, Paulo, eu gostaria de agradecer assim, aos patrocinadores da Feira do Livro deste ano. Sim, Braskem, BNDES, Banrisul e Zafari, que são os patrocinadores master, que sem dúvida, assim, sem eles nós não teríamos esse belo evento aí que a gente consegue fazer através do patrocínio de grandes empresas. E, em nome deles, também agradeço aos demais patrocinadores, às instituições todas que nos apoiam e ajudam a fazer esse grande evento. Este ano a gente fez um evento, um valor que a gente considera, assim, não é um custo, é um investimento, né? De cerca de R$1.500.000, que dá, pelos visitantes, que passa 1,5 milhão de pessoas aqui, dá R$1 por pessoa, para fazer um evento desse tamanho, com tantas atrações e contações de histórias, saraus, debates. Então, realmente é um evento que nos orgulha muito por essa abrangência, assim, e por essa resposta da sociedade, por essa feira tão querida de todos aí. Olha, parabéns, Obrigado. meu caro Isatir, aí, novamente, né? Temos que destacar isso, a importância da feira, mas mais do que isso, esse ano acho que foi um ano campeão, viu? Sim. Tu tá de parabéns. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Nós estamos muito felizes todos e tenho certeza que quem parte com vontade de ficar, antes de partir, já tem vontade de voltar. Eu me sinto assim, né? Aqui, na Feira do Livro. Tá? Obrigado. Sempre é um prazer, eu que já vivo ela, estamos fazendo 64 edições, eu participei de 40, tá? Seguramente 40 edições, né? Mais que 2/3 da feira, ou 2/3 da feira. Tá? Embora engenheiro, eu já perdi esse raciocínio de cálculo rápido. Fica mais por conta do Paulo Amaral aqui, que foi, acho que o que mais exerceu a profissão aqui foi o Paulo Amaral. Obrigado, Fernando Lawrence de Azevedo, obrigado, meu querido Paulo Amaral, amigo do peito, aliás, todos aqui, né? O nosso veterinário também, né? Veterinário. E a revista, parasse com a revista? A revista eu tive que parar porque realmente eu fiquei tão profissionalizado como escritor que eu não tinha mais condições de fazer. Foi uma pena, hein? Foi uma eu acho pena. que não vamos ter outra revista veterinária igual a tua. E eu entrei também filha veterinária, colega da minha filha. Aliás, nós não falamos também no livro da Agropecuária, que foi fornecido 200 exemplares pelo Senar para ajudar a fazer essa feira também. Pô, né? Que maravilha. Já colocamos o livro em 15 bancas.
E também na banca de autógrafos ali, o livro está à venda Espetacular. por R$50. E bilíngue. E bilíngue. E o retorno é para a instituição, para a Câmara Rio Grandense do Livro. Muito obrigado, professor Alcir. Tem que agradecer lá para os diretores. Obrigado, do então, Senado. parabéns de novo, presidente Zatir. Nós, assim, estamos encerrando o Pampa Debate de hoje, aqui diretamente da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. E fique conosco, um abraço à sua mãe também. Vamos repetir o nome dela? Eneida. A dona Eneida Amaral. Um grande abraço, um beijo para ela e continue com a gente sempre, né? E fica o convite para a senhora, para todos. Sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.